Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos compartilhar mais um texto da palavra do Senhor. E a nossa leitura está em Marcos, no capítulo 8, do verso 5 ao 13. No entanto, de momento, vamos ler apenas o verso 10 e o verso 13, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Pai querido, estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor e pedimos ao Senhor o teu auxílio, pedimos ao Senhor a tua graça, a tua bondade, pedimos ao Senhor que faça com que essa palavra venha abençoar quantos a ouvirem, quantos tiverem contato, meu Pai querido, com essa mensagem, com esse conteúdo, venham ser por ti abençoados, tocados, despertados, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto aqui em Marcos capítulo 8, fala de um centurião romano na cidade de Cafarnaum, e ele pede a Jesus para que Jesus libertasse o filho, um servo dele que estava paralítico e, além de paralítico, atormentado. Esse atormentado aí pode ser tanto uma possessão demoníaca, como pode ser também problemas psiquiátricos, não é? E ele pede a Jesus para que Jesus o liberte. Jesus fala o seguinte: eu irei e curarei o seu servo. E aquele moço, então, surpreende a todos. E Jesus surpreende a todos nós com o que Jesus fala acerca daquele centurião. Interessante que a Bíblia não fala o nome desse centurião, não fala o nome desse personagem, mas fala da fé que esse homem possuía, da maneira como esse homem cria em Deus. Era uma maneira muito admirável. E Jesus, então, faz questão de ressaltar a fé desse homem. Então, Jesus fala o seguinte: eu irei e o curarei. Ele fala: Senhor, não há necessidade. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vemos também um centurião que manda, por meio de uma orientação de anjos, chamar Pedro para que fosse até a sua casa, não é? E lhe expôs as Escrituras, o Evangelho. E quando Pedro chega lá, a primeira coisa que Pedro fala: olha, Cornélio, você sabe que não é lícito a um romano entrar na casa de gentios, ou seja, de pessoas que não fazem parte da nação de Israel. E esse centurião aqui, ele sabia dos costumes, ele estava servindo o Império Romano ali na Palestina, e ele sabia dos costumes dos judeus. Então ele vira para Jesus e fala: olha, não há necessidade de que entres em minha casa. Mas também mostra que Jesus, em nenhum momento, Jesus estava ligando para aquela tradição, estava ligando para aquele conceito que os judeus tinham de não entrar na casa de alguém que não fosse da linhagem de Israel. Jesus estava pronto a entrar na casa daquele moço para libertar o servo dele. Mas ele também, conhecendo os costumes, ele diz para o Senhor, sem querer constranger o Senhor a alguma coisa, ele então diz para o Senhor: olha, não há necessidade. Mesmo porque eu também sou pessoa sujeito à autoridade, e tenho pessoas à minha autoridade. Eu digo a este vai, ele vai, eu digo a aquele faz isso, ele o faz. Então basta uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. E Jesus então fala: vai e seja feito como você creu, seja feito como a sua fé. Nós estamos aqui para falar sobre a fé sem muletas. A fé sem muletas, uma fé mais genuína, uma fé mais pura, uma fé que não depende de muitas coisas. O interessante é que Jesus, ele olhava tudo isso. Tem situações em que Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo e ungiu pessoas para que fossem curadas, um cego para que fosse curado.
Jesus agia de acordo com a fé da pessoa, de acordo aquela pessoa cria para que ele alcançasse a vitória, para que ele alcançasse a bênção. Não é? Teve situações que Jesus impôs as mãos sobre as pessoas para eles serem curados, porque muitas pessoas acreditavam nisso, que ele precisava ser tocado para ser curado. A Bíblia fala de uma mulher, por exemplo, que ela cria que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ou seja, ela já tinha gastado todos os recursos que possuía com os médicos daquela época e o seu estado de saúde não melhorava, ao contrário, piorava. E ela então, sabendo que Jesus estava naquela cidade, ela saiu e enfrentou uma multidão que acompanhava Jesus, né, que procurava tocar em Jesus. Ela também queria tocar, e tocar nem que fosse na orla do manto de Jesus, para que fosse curada. Era a fé daquela mulher, ela precisava tocar, ela precisava encostar, se não fosse direto em Jesus, mas pelo menos no manto de Jesus. Muitas vezes as pessoas estão presas a um monte de muletas, que são ritos, que são tradições. Lembro aqui que quando Naamã chegou diante de Eliseu, e Eliseu fala com Naamã, se quer ser curado, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Já o fez, já o submeteu a cura, a libertação, a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não é? Mas nem sempre é assim. Deus age com cada um conforme o que cada um necessita. Mas o que chamou a atenção de Jesus, que embora a maioria das pessoas precisam de muletas, ou seja, de acessórios para ajudá-lo a crer, para ajudar, para apoiar, para alicerçar a fé dele, para que então ele alcance de Deus o benefício, ele alcance de Deus a libertação, a cura, aquilo que ele está buscando. Jesus viu que aquele centurião não estava preso a essas muletas, aquele centurião, ele estava totalmente despido desse tipo de muletas para apoiar a sua fé era uma fé genuína, era uma fé limpa, era uma fé pura, não precisava de imposição de mãos, não precisava de unção com óleo, não precisava de entrar na casa dele, não precisava de nenhum tipo de rito. Ele cria que se Jesus simplesmente desse uma palavra, se simplesmente Jesus ordenasse que o servo dele seria curado, assim aconteceria. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para uma fé despida de muletas, para uma fé que não depende de muletas. Eu fico olhando no meio do povo evangélico como que as pessoas, às vezes, eles estão presos a um bocado de muletas. Tem pessoas que eles acreditam que se eles não subir no monte, fizer uma oração no monte, Deus não vai atender, Deus não vai responder. O outro acredita que se ele não fizer um jejum, Deus não vai atender a sua oração. O outro acredita que se ele não fizer uma corrente de tantos dias, de 7 dias, ou de alguns dias ali, Deus não vai atender a sua oração. Ou seja, uma fé que está alicerçada em muletas, está alicerçada ali em algumas estruturas, em alguns ritos, não é? E aquele centurião romano conhecia com certeza as religiões de Roma, as mais variadas religiões de Roma, e em todas elas, o que não faltavam eram ritos, o que não faltavam eram rituais que as pessoas requeriam de alguém para que os deuses deles lá, para que as entidades às quais eles acreditavam atendessem a sua oração, atendessem a sua petição. Mas aquele moço foi servir ali o seu país em Israel, foi comandar ali um grupo de soldados, né, em Israel, e ali ele ficou conhecendo o povo de Israel, os costumes do povo de Israel, mas com certeza aquele moço também passou a conhecer o Deus de Israel. Com certeza ele ouviu histórias, ele ouviu relatos, ele ouviu testemunhos de como o Deus de Israel é poderoso, de como o Deus de Israel era grande para fazer e que não dependia daquele monte de coisas. Então, quando ele procura Jesus, Jesus
prontamente, não é? Jesus se prontifica para ir à casa dele e orar pelo servo dele e falar: Senhor, não há necessidade, a minha fé não depende disso, a minha fé não precisa que o Senhor vá até a minha casa, a minha fé não precisa que o Senhor imponha as mãos, a minha fé não precisa que o Senhor unja com óleo, a minha fé não precisa que eu tenha que subir no monte, a minha fé não precisa que eu tenha que fazer corrente de jejum, que eu tenha que fazer uma corrente do templo. A minha fé é que o Senhor, dando uma palavra, o Senhor ordenando, o meu servo vai ficar curado. Essa é a minha fé. E Jesus então olhou e chamou atenção para as pessoas que estavam em volta: olha, vocês aqui, preste atenção nisso. Olha, eu quero dizer para vocês que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Nem entre os discípulos, nem entre os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, profetas que porventura estivessem no meio do povo, em nenhum deles Jesus viu tamanha fé como Jesus viu naquele estrangeiro. Uma fé limpa, uma fé pura, uma fé que não estava apoiada em um bocado de estruturas, que não é aquilo que resolve a coisa, mas sim a confiança de que Deus, Ele é grande e Ele é poderoso e Ele age em nosso favor para nos guardar, para nos livrar. Então Jesus ressalta a fé daquele homem: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que você não possa subir ao monte, que você não possa tirar um dia e ir no monte, fazer uma oração lá, junto com um grupo de pessoas, ou mesmo sozinho. Eu não estou falando que você não deva jejuar. Eu não estou falando aqui que você, se quiser participar de uma corrente, você não deva fazer isso. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que existe uma fé que não depende dessas coisas para que você alcance aquilo que você procura diante de Deus. É uma fé limpa, é uma fé que não depende desses rituais. E eu fico preocupado quando eu vejo o povo de Deus depender. Teve um dia eu estava dando assistência religiosa no presídio, e o agente penitenciário estava saindo com um detento lá que tinha se convertido lá no presídio, e ele saindo com esse detento, ele vira para mim: ô pastor, unge o fulano de tal aqui. Aí eu perguntei para ele: mas deixa eu te perguntar, ele está doente? Não. Ele vai assumir alguma posição de relevância, alguma coisa assim? Não. Então ele não precisa de unção, ele só precisa de uma oração. Eu vou orar por ele no nome de Jesus. Irmãos, a cada vez mais a gente precisa desprender dos ritualismos. É verdade que vai ter momentos que o próprio Espírito Santo de Deus vai te guiar a um ritualismo, a um rito, a uma atitude, seja ungir alguém com óleo, seja colocar as mãos sobre alguém, seja falar alguma palavra chave, alguma palavra de efeito. O próprio Espírito Santo de Deus poderá te levar a uma situação dessa, se assim aprover a Deus, porque tem horas que é necessário isso. Jesus, em um certo momento, precisou ungir um cego. Ele não estava com óleo ali, ele não estava com azeite ali, mas nem por isso ele deixou de ungir. Ele com certeza sabia que aquele cego, ele acreditava era naquilo, ele dependia daquilo para crer. Então o Senhor também não vai impedir as pessoas de alcançar a bênção, porque a pessoa precisa da muleta. Se ele vai alcançar a bênção, se ele vai alcançar a vitória, usando muleta, que seja usando a muleta então. Mas o que nós não podemos é ser crianças a vida toda. Nós não podemos fazer parte do maternal a vida toda. Precisamos crescer, precisamos entender que Deus não precisa de nada disso. Mas tem pessoas que na sua pequenez de fé, na sua simplicidade de fé, ele precisa de apoio. E aí, quando for uma situação dessa, o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzir a fazer o ritual necessário, às vezes de impor as mãos. E se o Espírito Santo de Deus mandar você impor as mãos, não desobedeça, impõe as mãos e Deus vai fazer a obra. Se o Espírito Santo de Deus mandar você ungir, unge. Em nome de Jesus Cristo, porque vai ser dessa maneira que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Se Deus requerer de você levar aquela pessoa até o monte, leve aquela pessoa até o monte, porque a fé da pessoa depende que ele vá até o monte para alcançar a vitória.
Mas o que não pode é eu ficar preso a essas muletas. O que não pode é que você, meu irmão e minha irmã, fique preso a essas muletas. Que a sua fé seja livre, que a sua fé seja uma fé espontânea, que a sua fé seja uma fé que está colocada em Deus, que fez os céus e a terra. Pense você, meus irmãos, no Deus que fez os céus e a terra, criou as galáxias, as Via-Lácteas, criou os planetas, criou os oceanos, criou toda espécie de animais terrestres, aquáticos, alados, todo tipo de... Deus criou, e esse Deus é poderoso para fazer, e faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Então, não se apegue a muletas para crer, não passe para as pessoas muletas, mas tenha sensibilidade de quando aquela pessoa precisa dessa muleta, você não remover a muleta dele, que você o ajude por meio, leve em conta a simplicidade daquela pessoa, a simplicidade da fé daquela pessoa, e seja instrumento nas mãos de Deus, para que aquela vida alcance de Deus a vitória, para que aquela vida alcance de Deus a libertação, para que aquela vida venha experimentar tudo aquilo que Deus quer proporcionar àquela vida naquele dia, naquele momento. Mas não devemos, como líderes, educar as pessoas a ter muletas. Ah, meu irmão, para você, se você quer mesmo alcançar a vitória, você vai ter que subir no monte. Ah, meu irmão, se você quiser mesmo alcançar a vitória, você vai ter que jejuar. Ah, meu irmão, se você vai ter mesmo, você vai ter que fazer uma campanha. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não ensine o povo de Deus a estar aprisionados a muletas. Que se for jejuar, que seja pela motivação correta, que seja realmente porque você precisa, às vezes, se desprender das coisas aqui da terra, desprender, às vezes, do materialismo por um breve momento, para você se soltar mais diante de Deus, para você ter mais liberdade diante de Deus, de estar vinculado só a Ele, ligado só a Ele. Se você quer subir ao monte, porque é um lugar mais aprazível, um lugar mais alto, você consegue ver a cidade toda, e dali você quer ministrar a bênção de Deus sobre a cidade, suba e profetiza sobre a cidade, da parte do Senhor, se Deus assim te ordenar. Mas creia que Deus é poderoso. Se você está num templo e aquele templo está cheio, você pode estar no último banco, você pode estar à porta do templo. Se você crê, Deus vai te curar naquele lugar, Deus vai te tocar naquele lugar, Deus vai fazer a obra de você naquele lugar. Você não precisa vir aqui à frente, você não precisa vir para receber essa bênção. Onde você está, Deus te abençoa. Agora vai ter dia que Deus vai chamar, Deus vai te orientar a chamar a pessoa à frente, até mesmo para que a igreja toda veja algo que Deus quer ensinar naquele momento, naquele instante. Mas não podemos, como líderes, como homens e mulheres de Deus, chamados para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, infantilizar o povo de Deus com um monte de rituais, de muletas, para que a pessoa tenha que se apoiar nessas coisas para alcançar a bênção de Deus. A bênção de Deus você alcança tendo comunhão com o Senhor, tendo intimidade com Deus, buscando a face do Senhor, tendo prazer em andar com Deus, tendo prazer de estar na presença do Senhor. E aí Jesus vai ressaltar a sua fé, como ressaltou daquele centurião. Olha, nem mesmo em todo Israel eu vi fé como a de João, a de Maria, a de Filipe, a de Antônio, e daí por diante. Uma fé simples, que crê que Deus é poderoso. Deus não precisa de nenhum outro recurso secundário para fazer o que Ele precisa fazer, para fazer o que Ele quer fazer. Mas basta uma palavra do Senhor. Por meio da palavra, os universos foram criados, por meio da palavra os planetas foram criados, por meio da palavra as criações todas que existem foram criadas. Então, meu irmão, basta uma palavra do Senhor e a vitória vai chegar, e a bênção vão chegar. E vamos pedir a Deus para que cada dia venha nos conceder uma fé que não esteja aprisionada em rituais, não esteja aprisionada em muletas, mas uma fé livre,
para buscar ao Senhor, para adorar o Senhor e para obter aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Então ficamos por aqui, meu irmão, minha irmã, um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né? Porque assim outras pessoas também poderão ser abençoadas do mesmo jeito que você foi. Um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe.